Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Comandeiros. Eu sou o Fran. Eu sou o Hugo. Sejam muito bem-vindos e para quem está assistindo pelo YouTube, sejam bem-vindos também ao nosso canal do YouTube. Já se inscreve aí no canal, deixa os comentários e compartilha com a galera se você gostar do que você vai ouvir aqui. Estamos aqui para fazer nossa primeira análise de deck aqui do Comandeiros. Na verdade, de deck não, de decks. Não é mesmo, Hugo? Rapaz, hoje o assunto será vários decks aí que saíram em que posição mesmo? Esqueci. Em Strixhaven. Strixhaven, Aliás, né? peraí, volta. Em Strixhaven. Não, é Strixhaven mesmo. É que eu fiz a brincadeira porque no podcast passado a gente falou errado o podcast inteiro a pronúncia. Porque Strix é de coruja e Haven é de corvo, né, gente? E a gente ficou falando Strixhaven, ou seja, coruja paraíso, o podcast inteiro. Sim, não, a gente treinou durante algumas semanas e vamos falar de Strixhaven todo episódio. Muito bem. A edição, a Wizards meio que revelou aí, né, meio que já deixou claro que eles vão fazer uma edição de Commander Premium uma vez por ano, e vão soltando outros decks de Commander acompanhando as outras edições, mas decks um pouco mais simples. E a edição Premium de Commander desse ano saiu, Commander 2021, saiu linkada aí com o Strixhaven, né? Então, nosso podcast passado a gente fez o top da edição, né? Falando das melhores cartas aí que saíram para Commander de Strixhaven. E a gente não falou de nenhuma carta aqui do Commander 2021, dos 5 decks que saíram. Porque a gente vai fazer agora a nossa análise dos 5 decks. Então eu acredito que esse podcast vai ficar um pouquinho longo, então se senta confortável aí, pega um bloquinho de notas, porque se você está interessado em algum desses decks aí, pode ser que venha algumas ideias bacanas aí para você mexer no deck. Pega papel e caneta para anotar aí o que a gente vai falar. Isso aí, né? A gente pega aí o cafezinho, sente-se confortável, que o assunto hoje vai render, hein? Então, pessoal, como a gente vai fazer a análise dos decks de Commander 2021? A gente vai falar sobre cada um dos decks, né, que simbolizam cada uma das faculdades. Falaremos sobre qual é a estratégia do deck. Depois a gente vai falar quais cartas que saem, né, que não deu muito certo, né? O pessoal colocou lá e... Vamos tirar fora, né? Melhor porque irrita menos. A gente vai falar quais são as cartas que entram, seguindo para vocês terem uma ideia da estratégia que a gente está imaginando para os decks. E a gente vai falar quais são as cartas de destaque que podem entrar em outros decks que vocês têm por aí, né? Cartas a se pensarem para vários tipos de decks aí que saíram dentro dos Commander 2021, que não precisa ser necessariamente dentro somente daquele deck pré-com que nós vamos analisar. Isso mesmo. Então, no final desse casting, para cada um dos 5 decks que saíram da edição, você vai ter, como vão ser, eu vou falar 3 cartas, né, que eu acho que deveriam sair de cada deck. O Hugo vai falar de mais 3 cartas que devem sair. Consequentemente, eu vou falar de 3 cartas para entrar, o Hugo mais 3 cartas para entrar. Então, de cada deck, minimamente você vai ter 6 cartas para sair, recomendações para sair, 6 cartas para entrar. E a gente ainda vai falar de algumas cartinhas aí, como o Hugo mencionou, de destaques, né? Então vai ter aí bastante carta para a gente falar. E só lembrando, gente, a nossa regra máxima, a gente não tá aqui para cagar a regra, tá? Commander é algo muito empírico, né? Muito da sua sensação do que você gosta, do que não gosta. Então, o que a gente falar que deveria entrar ou deveria sair, não significa que seja, isso é a verdade absoluta, né? É a nossa opinião do que, pela nossa experiência, funcionaria ou não funcionaria. E lembrando que nenhum de nós jogou com nenhum desses decks, tá? Então, tudo isso é a nossa percepção de olhando a carta, a gente acha que ela está integrada com a estratégia ou não. Fechado? Sim, né? Pode ter cartas que a gente vai falar, essa carta tem que sair porque essa carta não joga nesse estilo aqui. Mas no grupo que você joga, essa carta roda muito bem, né? Então, é a nossa análise vendo o nosso ambiente de jogo. Pode ser que o de vocês seja um pouquinho diferente aí, né? Mas Isso é que você, fica aí às as vezes, sugestões, né? isso aí. Às vezes você gosta da carta, ela pode ser uma bosta no deck, se você gosta da carta. E Commander é a diversão, né? Então, se você gosta, joga com ela mesmo assim, né? Não tem problema. Isso aí, a maior regra do Commander é que você faz suas regras. Você se divirta, né?
Muito bem, então estabelecida aqui como é que vai funcionar, então vamos para essas análises desses decks. Lembrando que você vai ver que a nossa bolinha de identificação agora é azul, então toda vez que a gente for analisar alguma coisa, vai estar com a bolinha azul aí na thumbnail. Então, viu a bolinha azul, gosta de análise, corre para ouvir ou para assistir aqui o que a gente está fazendo. Bom, então vamos começar então pela ordem que os decks saíram. Hugo, fale um pouquinho para a gente sobre Lorehold, ou Sapio Forte. Bem, o deck que nós vamos analisar primeiro aqui, né, é o Legado de Sapio Forte, o primeiro dos decks que saíram aí nos spoilers. Ele é um deck que, pegando o comandante, né, que é o grande Osgir, o reconstrutor, é um cara que ele é 4 manas, né, 4/4, vigilância, paga uma qualquer, sacrifica um artefato, criatura alvo ganha 2/0 até o final do turno, que você controla. Paga X, exila um artefato do seu cemitério, cria 2 tokens, né? Que são cópias do card exilado. Você pode ativar essa habilidade como um feitiço. Então, pessoal, é um deck foi criado baseado em sacrifício, o deck corresponde a isso. Tá? Então é um deck que vai ter sacrifício de artefato para te dar algum bônus. Tem uma sub-estratégia de meter tapão com criatura artefato, né? Que tem até um subcomandante que te ajuda muito nisso, né? Que é o Alibou. E é um deck bem curioso, porque é um dos raros decks que tem uma win-con alternativa com o Tirano Dragão Avernio. Que ele é um bicho 6 mana, 6/5, voar atropelar. Toda vez que o Tirano Dragão Avernio causar dano de combate a um jogador, você ganha o controle de todos os artefatos que aquele jogador controla. No início de sua manutenção, se você controlar 20 ou mais artefatos, você vencerá o jogo, né? Você ganha o jogo. É uma win-con difícil de acontecer? Tá? Porque esse bicho aí provavelmente morre antes do início da sua manutenção. Mas assim, pensarem numa win-con alternativa num pré-con, gostei. Fazia tempo que isso não acontecia, né? E por essas e outras é um deck muito forte. O Win-Cons alternativas é algo que a gente até recomenda, né? Que eu e o Hugo nós somos muito favoráveis quando você monta um deck, né? Quando você está montando do zero um deck. Eu acho que todo deck de Commander você precisa ter pelo menos 2 Win-Cons alternativas, mas pelo menos o ideal é que você tenha umas 3 Win-Cons diferentes, né? Se seu deck ganha só batendo, ok, é justo, mas lembre que se alguém te proibir de bater, você ficou sem conseguir ganhar. Né? Então, algo que eu sempre penso, pelo menos nos meus decks, é que eles tenham pelo menos 2 formas de ganhar a partida, né? E é engraçado, porque geralmente os decks, por mais que eles venham 2 estratégias diferentes, os decks pré-cons, geralmente eles vêm, as 2 estratégias seguem a mesma linha, né? Então, você vai ganhar batendo, você pode ganhar batendo com 2 comandantes, com 2 formas diferentes, mas vai ser sempre batendo. Né? Esse daqui trazer uma forma alternativa de ganhar é bem legal. Mas assim, a gente fala de repente melhor de como é que a gente gosta de construir nossos decks, de repente num podcast futuro, né? Comenta com a gente se você acha que seria legal um tema bacana para podcast futuro que a gente vai gostar de fazer. Então, vou começar falando aí quais são as cartas que entram e as cartas que saem desse deck. Começando pelas cartas que saem, a primeira que eu vou falar para vocês é o Encontro Sagrado. Um feitiço que é uma qualquer 2 brancas. Você e o oponente alvo compram cada um 3 cards. Bem, por que ela sai? O deck não é Group Hug, o deck não é político, e você tem mais a perder dano draw pro oponente do que a ganhar. Então, esse tipo de carta que você e o oponente se dão bem, entre aspas, junto, não vale nesse deck, tá? Esse deck não pode ter esse tipo de ajudinha pros coleguinhas. Então, cai fora Encontro Sagrado. E esse deck não é nem tão rápido assim, né, pra falar que essa carta vale a pena, tipo, porque você dá pro oponente e você compra também, mas você vai conseguir fazer as suas muito mais rápido pra ganhar o jogo, né? Esse deck não é baseado em uma estratégia de velocidade. Sim, só em poucos decks Encontro Sagrado entra, tá, pessoal? Então, esse tipo de group hug de ajudinha, pode tirar fora. Eu não aconselho pra tipo de deck que é... Como é a estratégia do deck do Lorehold. A outra carta que eu sugiro para vocês a retirar é o Obelisco Instável. O Obelisco Instável, ele é 3 qualquer, artefato, vira, adiciona uma incolor. Paga 7, vira, sacrifica o Obelisco Instável, destrua permanente alvo. Por que eu acho que ela tem que sair? Porque ela é 3 manas para gerar um incolor,
vocês vão ver na lista aí dos artefatos, praticamente todo mundo gera mana de uma cor ou outra, né? Ou as duas cores. Tirando anel solar, mas anel solar é anel solar, né? A gente nem vai falar nada sobre ele. Então é 3 manas pra gerar um incolor. Não. 7 manas pra destruir uma permanente, né? Paga 7 vida e destrói uma permanente. Se você precisa destruir uma permanente jogando Obelisk instável, você tem, com o Obelisk entrando no mesmo momento, você tem que pagar 10 manas pra quebrar uma permanente. Cara, nem no late game, assim, a gente fala que isso seria bom, tá? Então, assim, se você quer algo que gera mana, tem coisa melhor. Se você quer algo que destrói permanente, também tem coisa melhor. Ah, mas os dois estão juntos. Não vale. Tá? Então, por ter coisas melhores, geradores de mana, né? Ou ter coisas melhores que destroem, o Obelisk Instável, pra mim, sai do deck inicial. E, pra gente poder finalizar, eu vou falar sobre a Laélia. Né? A Laélia, a Lâmina Reforjada. Ela é 2 qualquer, uma vermelha. Ela é um espírito guerreiro lendário. 2/2, ímpeto. Toda vez que Laélia, a Lâmina Reforjada, ela ataca, você exila o topo do seu deck, né? E você pode jogar aquele card desse turno. Então, se for terreno, por exemplo, você pode jogar, tá? E toda vez que você exila uma ou mais cartas do seu cemitério ou do seu Grimório, você coloca o marcador +1/+1 sobre ela. Por que pra mim, ela sai? Por causa da primeira habilidade, a segunda habilidade dela de exilar cartas do topo do seu deck. Você exilar do seu cemitério, você controlando aquilo, tudo bem. Mas você exilando o topo do seu deck, você pode perder cartas essenciais. Esse deck não gosta de exílio direto, né? Quer dizer, pega o topo e exila. Esse deck, ele precisa que como você controle o topo, controle a sua mão, e aí sim você exila o cemitério de maneira controlada. Então, por ela exilar o seu topo do seu deck e podendo atrapalhar a sua estratégia, eu tiraria ela do deck. Mas ela não é uma carta ruim, tá, pessoal? É uma carta excelente. Mas ela não entra pra mim dentro desse deck. Eu acho ela uma carta ótima, tá? Eu concordo em partes com o Hugo, acho que realmente ela, ao mesmo tempo que ela ajuda o comandante por causa da remoção do cemitério, né? Então toda vez que você com o comandante remover o cemitério, você vai colocar o marcador ali meio que de graça nela. Concordo que ela também não seja tão útil assim do ponto de vista pela estabilidade do topo do Grimório. Eu acho que ela é uma carta até que ficaria melhor até no deck Prismari, tá? Porque pela essa habilidade dela de remover o topo e você poder jogar, faz com que de repente você possa jogar mais uma mágica, né, no turno. No deck Prismari, efetivamente não, mas num deck Izete, digamos assim, porque ela dá uma acelerada aí nas mágicas que você vai conseguir fazer no turno, se de repente já acabou sua mão, né, e ao mesmo tempo ela fica mais forte para você poder bater. Então, eu acho que ela é uma carta ótima, uma carta interessante, mas precisa ser um deck um pouquinho mais estruturado para ela. Sim, concordo completamente, tá? Porque você vai. Aí sim a gente tem um conjunto de cores que você, exilar o topo para ir acelerar suas jogadas, fazer mais mágica, um monte de mágica em cima. Aí ele é interessante. Nem fora que, como o Fran falou, né, vai ficar inflando muito rápido. Mas um deck que você precisa de um certo controle, vai que você manda o Incon embora exilado e você não consegue jogar lá nesse turno. Aí, né, filho, aí vai ficar o deck golfinho, né? Que a gente sempre fica falando por aí. Deck golfinho, pra quem não sabe, é uma piada interna nossa, que a gente fala que é o deck que é golfinho, é porque ele vem pra superfície, faz uma graça e mergulha de novo. Ele não consegue efetivamente ganhar, né? Ele só fica fazendo graça. Então, pra fazer graça, gente, então, né, vamos tirar fora. Agora, se você quiser fazer graça... lembrando que num deck com azul, a Laélia funciona super bem, como eu falei, porque o azul costuma controlar bem o próprio topo, né? Então você consegue ali dar scry, né, fazer aquelas coisinhas para controlar o topo e você vai saber exatamente o que você tá exilando para poder jogar nesse turno. Sim. Vai que tá exilando aquele terreno chato que tá em excesso, né? Joga o terreno lá e bota marcador nela, né? Isso aí. Bem, depois de falar das cartas que saem no Chapéu Forte, vamos falar das cartas que entram, né? Pra minha sugestão de cartas que entram, eu vou manter o comandante, né? Tá? Então, o Osgir fica. Então, primeira carta que eu sugiro para vocês das melhorias do deck, né? Pra gente já ter uma linha de raciocínio. A primeira é o Engenheiro Goblin. Engenheiro Goblin, ele é uma qualquer, uma vermelha, 1/2. Quando ele entra no campo de batalha, você pode procurar por um card de artefato no seu Grimório, colocá-lo no seu cemitério e depois embaralho.
o deck. Paga uma vermelha, vira, sacrifica um artefato, devolva o card de artefato alvo com custo de mana convertido igual ou inferior a 3 do seu cemitério para o campo de batalha. Bem, primeira coisa, grande parte do seu pré-com é custo 3 ou menos, então você vai pode buscar quase qualquer coisa do deck e vai devolver para o jogo, né? Sacrificando um tesouro, sacrificando um token. Né? Grande parte dos artefatos são custo 3, então ele já faz jus aí ao deck, né? Você busca o que você precisa já e já tem certeza que pode devolver. Fora isso, ele é um tutor para o seu comandante. Então você vai buscar um outro. Não precisa ser custo 3, como é qualquer artefato, você busca um artefato necessário para aquele momento, coloca no cemitério e, com a habilidade do comandante, na segunda habilidade dele, você exila aquela carta e cria 2 cópias. Então, ele é um cara que vai auxiliar muito o seu comandante. Além de, caso o artefato seja de custo 3 ou menos, devolve para o jogo. Então, essa é meu primeiro conselho aí, né, do que poderia entrar no deck Engenheiro Goblin. A outra cartinha aí que eu sugiro que vocês coloquem, que também tem bastante sinergia com o deck, é o Batedor de Tesouros. Então, o Batedor de Tesouros, ele é um cara que é 2 qualquer e uma vermelha, ele é um Goblin Ladino, 3/2. Toda vez que um oponente virar um artefato para gerar mana, ganha o controle daquele artefato até o final do seu próximo turno. Então, cara, motivos para por que ele entra. Ele é peça de sacrifício para você inflar seus bichos com o Ogier. Então, todo mundo gerou mana lá com pedrinha de artefato. Você vai pegar para você, vai sacrificar esses artefatos aí para inflar alguma criatura. Ele vira um grande ramp para você, porque você está pegando as pedras de mana dos seus colegas para fazer as suas mágicas a rodo, certo? E ele pode também ajudar na Wincon do nosso dragão, que é o Tirano Avernio, tá? O Tirano Dragão Avernio. Por quê? Como você pega os controles das pedras de mana, né, dos seus colegas, ele pode ajudar você a ganhar o jogo. Né? Então, eu já tenho 16 artefatos aqui. Todo mundo pegou. Você tem 4 oponentes, ou os oponentes geraram o suficiente para você roubar 4 pedras de mana, você ganha o jogo. Né? Já é um grande auxiliador nisso daí. Certo? Sem precisar bater com o dragão para precisar roubar mais coisa. Então, por ser um grande ramp, por gerar peças de sacrifício dos outros para você inflar as suas criaturas, e para talvez ser uma ajuda de Wincon aí, junto com o Tirano Dragão Averno, eu colocaria dentro do deck. Se você não gosta da sua mãe também, que ela vai ser bem xingada, eu colocaria o Batedor de Tesouros no deck. Bem, se você não gosta, ou se você não gosta da sua mãe também, realmente está sendo muito xingado. Porque roubar pedra de mana, destruir pedra de mana dos oponentes, eles vão te xingar pra caramba. Eu fiz aqui o Sol Ring. Tá roubado. Não, o pior não é roubar, né? Se fosse só roubar, porque se você vai roubar e sacrificar com o comandante. Então seu cara vai perder permanentemente a pedra de mana dele. Então, você não gosta da sua mãe? Coloca essa carta que o Hugo tá sugerindo. Então. Bem, foi a última característica aí do por que colocar dentro do deck. Bem, agora pra gente poder finalizar então as minhas cartas que entram, eu vou colocar o Scrap Mastery, né? Não tem tradução em português ainda, né? Mas ele é um feitiço. Scrap Mastery é um feitiço que fez qualquer 2 vermelhas, feitiço. Qual é o efeito dele? Cada jogador exila todos os cards de artefato do seu cemitério, depois sacrifica todos os artefatos que ele controla, depois coloca todos os cards lados dessa maneira em campo de batalha. Né? Então é um Living Death vermelho, né? Ele é uma... Por que eu coloquei ele? Porque ele é uma outra maneira barata para limpar a mesa. Todo mundo tem artefato chato. Sempre tem gente com artefato chato, né? Você tem seu cara de artefato chato, não os outros. Então sempre tem... Se você tiver muito artefato chato na mesa que está inclusive te atrapalhando, é uma boa maneira de limpar a mesa.
E também ajuda a devolver os artefatos que você foi colocando no cemitério com as habilidades do Ojiro ou outras criaturas do deck. Tá? Então, por ser um bom devolve coisa aí do cemitério para jogo, eu colocaria dentro do deck. Bem, falei meu entra, falei meu sai, e agora é a vez do Fran falar aí o que ele acha que entra, o que ele acha que sai dentro do deck de Sapio Forte, né? Dos legados de Sapio Forte. Bom, gente, minha análise aqui das cartas, as cartas que eu vou sugerir para... Eu tentei sugerir aqui, sair um pouquinho da caixinha do que eu tenho visto que outros criadores de conteúdo estão sugerindo aí. Não que as minhas recomendações sejam melhores do que a dele, só tentei ser um pouquinho diferente do que está sendo sugerido aí de outros criadores de conteúdo, porque senão você vai ficar vendo todo mundo falando sempre as mesmas coisas, né? Não que eu tenha conseguido ter sucesso em todas as cartas que eu sugeri, que de repente ninguém sugeriu aí, pode ser que você veja repetido com alguém, mas eu tentei sair um pouquinho da caixinha. E outra coisa, eu tentei buscar cartas para colocar no deck, cartas que fossem baratas, tá? Então eu tentei colocar ali cartas até no máximo R$10 para entrar. Nem todas que eu sugeri vão estar dessa faixa de preço, tá? Algumas vão ser mais caras, mas eu tentei fazer assim. Quero melhorar o deck, mas não tenho muito dinheiro. Então, e eu queria colocar algumas surpresas. Então, basicamente, minha análise vai se basear sempre em cartas assim que não são tão utilizadas, não estão sendo tão sugeridas por outras pessoas, que são relativamente baratas aí para você tentar colocar no deck, tá? E ainda assim elas vão ter uma boa sinergia. Para começar aqui a minha análise, precisa ficar claro que eu vou trocar o comandante, tá? Então você teve aí as 3 opções aí de tirar e colocar do Hugo, levando em consideração o comandante principal que vem. No meu caso, eu trocaria o comandante pela subcomandante que veio, que é a Alibou Antiga Testemunha. Okay? Por que eu tô fazendo a troca? Porque eu acho que a Alibou é mais consistente para matar, eu acho que ela é mais direta. Eu acho que, não que o comandante que veio no deck ele é ruim, mas eu acho que ele não é muito consistente. Ele depende de muitos fatores, ele exila do cemitério, e daí você perde aquela carta forever, porque exilou. Enfim, eu acho que ele não é uma carta tão consistente assim. O que a Alibou faz? Ela é 5 manas, sendo 3 qualquer, uma vermelha e uma branca. Ela é uma criatura artefato, 4/5. As outras criaturas artefato que você controla têm ímpeto. Então é legal porque ela já dá velocidade aí para as coisas. E daí, o que ela tem aqui de habilidade? Toda vez que uma ou mais criaturas artefato que você controla atacam a Alibou Antiga Testemunha, causa X pontos de dano a qualquer alvo, e você usa a Vidência X, sendo X o número de artefatos virados que você controla. Então, ou seja, ela é uma máquina porque ela não precisa nem ela bater. Toda vez que uma criatura que você controla ataca, tá? E não precisa nem causar dano, só precisa atacar. Então você pode bater com um Topter 1/1, não tem problema, mesmo que ele seja bloqueado. E vai trigar o efeito dela. Então depois que ataca, tudo que tiver virado, todos os artefatos estiverem virados no seu campo, você vai causar X de dano e vai usar Vidência X, ou seja, você ainda vai mexer bem no seu topo para escolher a melhor carta dentre esse X ali para colocar no topo, ou você joga no fundo, faz o que você achar melhor ali, tá? Então, as minhas ideias aqui são baseadas na Alibou como sendo a comandante. Mas eu colocaria o comandante como sub aí no deck, tá? Eu não tô propondo para que você tire o comandante atual. É só uma substituição mesmo. Bom, falando o que eu tiraria do deck, tá? Primeira coisa que eu tiraria do deck é o Titã do Sol. Para começar, eu tiraria ele, mesmo que eu estivesse mantendo o comandante original, porque eu acho que ele é uma estratégia contrária do que o comandante faz. Porque o comandante ele precisa remover as cartas do cemitério e o Titã do Sol devolve do cemitério pro jogo. Então eles meio que, se você usou seu comandante direitinho, o Titã do Sol vai ficar meio sem ter o que fazer, né? Então eu tiraria o Titã do Sol, independente se você vai usar a Alibou ou vai usar o comandante original. Eu acho que ele contraria a estratégia do deck, tá? Titã do Sol é aquele Titã que, pra quem não sabe, né, dá uma olhadinha no deck, mas pra quem não sabe, é aquela carta que toda vez que ele entra no jogo ou que ele ataca, você devolve uma permanente alvo com custo de mana 3 ou menos do seu cemitério pro jogo, tá? Então, basicamente assim, você sacrificou com o comandante, daí você faz o Titã do Sol ataca, devolve pro jogo. Porém, a principal estratégia, ao meu ver, do comandante não é nem o sacrifica, mas o remove do cemitério para colocar copy em jogo. Então, e a gente sabe que token não vai para o cemitério. Então,
Eu acho que eles se contradizem demais. Segunda carta que eu tiraria, o Duplicante, é um artefato 6 manas, metamorfo, 2/4, que tem um estampar. Eu acho que esse Duplicante, ele, sei lá, ele tá sobrando demais nessa deck, eu não acho que ele realmente faça alguma coisa. Ele é assim, enquanto um card exilado com Duplicante for, que você estampa, né? Então, ou seja, quando ele entra em jogo, você escolhe um card do campo de batalha e você pode exilar aquela criatura, né? Que esse card tem que ser uma criatura. Quando o card exilado por Duplicante for um card de criatura, o Duplicante terá o poder e resistência de todos os tipos da criatura, com o último card exilado com Duplicante. E ele ainda é um metamorfo. Então acho que assim, tá sobrando, não tem necessidade de estar ali. Você vai até exilar, estampar uma criatura para ele ter o poder e resistência, etc. Tá sobrando, não vejo necessidade. Então eu tiraria o Duplicante. Concordando aqui com o Fran, eu vou concordar em partes aqui. Pegando a Libel como comandante, você tem que tirar esse cara fora, porque ele vai ser só um cara que exila, né? Quando você tem o Osgir na mesa, ou falando Osgir de novo, o Osgir na mesa, você, tipo, você exilou o duplicante, você colocou o duplicante no cemitério, paga 6, exila o duplicante e entra 2 duplicantes, né? Então, um duplicante que já fez um trabalho uma vez e foi pro cemitério, depois vai entrar mais 2, né? Vai exilar mais 2 criaturas dos oponentes. Pô, aí fica interessante, mas com a Libel de comandante, esse cara vai ser, eu acho, ficar muito pesado pra estratégia. Exato. Mesmo ele exilando, fica muito pesado. Não faz muito sentido com a Libel aí como comandante. E daí a terceira carta que eu vou tirar é o Gárgula do Santuário. É uma criatura assim, é comum, uma gárgula, 2/3 o ar, bacana. Só que ela é meio cara, 3 manas qualquer e uma branca, 4 manas. E o efeito dela é assim, quando ela entra em jogo, você pega um artefato do seu cemitério e coloca na sua mão. Ok, dá uma recuperaçãozinha ali, ainda faz uma criatura. De tudo ruim não é, mas também não é uma carta assim muito boa. O espaço dela ali poderia ser melhor aproveitado por outras coisas, principalmente aí porque a gente não tá falando de uma estratégia de sacrifício, né? A gente tá falando de uma estratégia de que você precisa dos seus artefatos no campo para virá-los e dar dano. Então, ela não faz muito sentido. Vocês vão ver que o que eu vou sugerir para entrar é melhor. A carta que eu vou sugerir para colocar no deck aqui, a primeira carta que eu vou sugerir é o Relógio de Agouros. Ele é um artefato de 4 manas, que tem a habilidade de vire 2 artefatos desvirados que você controla, desvire o artefato alvo. Para começar, essa carta aqui é excelente. Se você tem qualquer deck baseado em artefatos, você precisa ter essa carta. Essa daqui, o que ela vai fazer? Ela vai te dar a oportunidade de você virar mais artefatos para dar o efeito da Libel. Você precisa que os artefatos estejam virados para dar mais dano quando alguma criatura atacar. E sempre tem aqueles artefatos que eles não têm habilidade de virar. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que faz bastante tesouro. Os tesouros, eles ficam lá em pé. Então eles nunca vão dar dano. Com isso daqui você consegue fazer virar os 2 tesouros para desvirar de repente uma pedra de mana, para poder castar alguma coisa a mais no turno, sem efetivamente estourar aqueles tesouros, né? Ou você pode virar, sei lá, 2 coisas ali, 2 criaturas que entraram no campo, mas você não quis bater com elas, vira essas 2 criaturas para desvirar uma criatura mais forte para poder bloquear o oponente. Você tem uma criatura forte como bloqueio. Enfim, eu acho que ele dá bastante a sinergia com a Libel, te dando a oportunidade de virar artefatos que não virariam normalmente. A gente tem a Minoivadora, por exemplo, que é uma carta que 2 manas, que no início da manutenção de cada jogador, se Minoivadora estiver virada, aquele jogador compra uma carta a mais, né, ali na manutenção. Você pode desvirar a Minoivadora, comprar no seu turno, e daí com essa carta você vira a Minoivadora para desvirar alguma outra coisa, e no turno de todos os oponentes ela vai estar virada, então ninguém mais vai comprar. Então acho que é um relógio que tem bastante coisa aí, bastante sinergia aí com o deck, bem legal. A outra carta que eu vou sugerir para vocês colocarem é a Estação de Trituração. É um artefato de 2 manas, ele tem vira, sacrifique um artefato, o jogador alvo coloca 3 cartas no topo do seu grimório no seu cemitério. E toda vez que um artefato entra em jogo, você pode destapar a estação de trituração. Essa carta aqui, eu acho que ela entraria muito bem, inclusive se você manter o Osgir como seu comandante. Porque ela mantém a estratégia de sacrificar um artefato para você botar no cemitério, para de repente remover com ele e trazer de volta.
e ela lota ainda mais o cemitério para você ter mais cartas no cemitério mais rápido, sem necessariamente ter passado pelo campo, poder remover com o Osgir e trazer para o campo de batalha. Então, com o Osgir, ela já funciona muito bem. Com a Alibol, eu também acho que funciona bem. Lembrando que o Osgir vai estar dentro das 99. Essa carta vai ser incrível, porque ela vai aumentar as cartas do seu cemitério, porque você mesmo pode milar seu próprio deck e trazer do cemitério para o jogo, tá? Ela vai contar com mais uma carta virada, então eu baseei as minhas estratégias em cartas de artefatos que ficam viradas. E lembrando que você ainda pode fazer isso mais vezes, ou de repente você pode até fazer isso milando algum oponente, né? E moendo o deck do oponente. Porque toda vez que um artefato entrar em jogo, não precisa ser em jogo sob seu controle. Então, se um oponente fizer uma pedra de mana, você também desvia essa estação. E você vai milando ali, comendo o topo do Grimório do oponente, desde que você tenha pedra ali de sacrifício, né? Coisas para sacrificar. Vai comendo aí o topo do oponente. Então, acho que para as duas cartas, para a Alibol ela é um pouquinho menos útil, mas eu acho que, assim, pensando no comandante como todo, na estratégia do deck como todo, essa carta vai muito bem. E colocando uma coisa a mais, né, da extração de trituração, já que você mencionou o relógio de Agouros, pega seus artefatos, pega 2 artefatos, vai desvirando a estação. Enquanto você tiver artefato para desvirar, artefato para poder fazer o efeito, né, do relógio, cara, essa estação de trituração vai fazer um estrago, né? Se você tiver muito tesouro, muito token no seu futuro deck, estação de trituração com relógio de agouro vai fazer um estraguinho bem, bem triste aí em decks do oponente, que você sabe que o topo tá forte, ou, né, vai ajudar muito você a pegar coisas e jogar pro seu cemitério para você manipular com o Osgir. E não é uma carta cara, né? Na verdade, assim, não é das mais baratas, é uma das mais caras aqui que eu sugeri, mas ainda assim, né, é possível de você pegar, não é uma carta rara, né? É tão rara assim de pegar, nossa, que difícil de encontrar. Então vale a pena você correr atrás pro deck aí, independente de qual comandante que você manter, ok? E agora, a última carta que eu vou sugerir é uma carta que eu não entendi porque que ela não veio no deck, porque eu acho que tem bastante a cara do deck de forma geral. É o Mir de Magnetita. É uma carta de 25 centavos que, putz, faria toda a diferença se ela tivesse vindo no deck. É um golem, é uma criatura artefato Mir, 4 manas, 2/2 atropelar. A habilidade principal dele é: você vira um artefato desvirado que você controla e esse Mir ganha +1/+1 até o final do turno. Ele é a cara da comandante que eu falei. Então, você vai virar outros artefatos, ele vai ficar muito mais forte para poder dar mais dano quando ele bate, e ele ainda tem um atropelar, então, ou seja, mesmo que o oponente pare, de repente vai passar o dano, alguma coisa do tipo, e ainda assim vai estar tudo virado para que você dê o dano da Alibol aí com ele. Então, ele tem o melhor de todos os mundos. A grande vantagem dele, inclusive se você estiver usando o Osgir, é que você vai ter bastante artefato também para virar, e ele tem o atropelar também. Então, mesmo que você vire bastante artefato para ele ganhar +1/+1, daí você sacrifique todos esses artefatos para dar o +2/+0 do Osgir, ele vai ficar gigante e ainda tem o atropelar para poder causar o dano excedente no oponente. Que é uma deficiência que eu vi nesse deck. Eu vi que tem poucas criaturas assim com atropelar, né, para poder passar o dano excedente. Então, ele é outra excelente pedida, independente de qual dos dois comandantes você utilize, porém ele é muito melhor se você estiver usando a Alibol. E pra gente poder finalizar, né? Finalizamos juntos aí a faculdade Lorehold, o seu deck de legados. Vamos falar dos stacks. Bem, começando aqui, né? Vou falar alguns aqui que eu vi que são bem interessantes. O primeiro, já foi bem comentado por aí, né? É a taxa de monólogo, né? A taxa de monólogo, ele é um encantamento que é 2 qualquer uma branca. Toda vez que o oponente castar a segunda mágica a cada turno, você cria um token de tesouro. Então ele está sendo considerado por muitos como um substituto para o dízimo sufocante, porque o dízimo sufocante está muito caro. Quer dizer, a taxa de monólogo está cara na liga ainda, eu imagino que vai baixar esse preço. Ela tá custando R$55 na liga. R$55. Eu acho que é um hype, eu acho que esse negócio vai diminuir para R$30, R$20. Vamos aguardar, né? Mas ele é um grande substituto pro dízimo sufocante. Então assim, você tem uma mesa que tem um oponente que sempre fica fazendo 2 mágicas, você vai garantir um tesouro. Né? Se toda a mesa é uma mesa rápida, faz muita mágica ao todo turno, você vai
passar uma rodada, entre com 3, 4 tesouros, né, dependendo da quantidade de gente que você está jogando contra. Então, ele é muito interessante como um substituto aí para decks que precisam de dízimo de mana e... Dízimo de mana não, dízimo sufocante e tá caro, né? E aí ele é uma opção alternativa e não é tão bom quanto, né? Mas é uma opçãozinha alternativa. A outra opção aí, né, que eu coloquei é Despertar o Passado. Despertar o Passado é 5 qualquer, uma vermelha e uma branca, retorna todos os artefatos do seu cemitério para o campo de batalha. Eles ganham ímpeto até o final do turno. Então, é um grande reanimate de artefatos para caso você já tenha mandado muita coisa embora de artefato, volta pro jogo para dar aquele novo gás. E muito deck que depende de artefato, né? Ou deck de equipamento, ou decks, por exemplo, com Akiri e Silas. Esse cara aqui é bem interessante, tá? É um cara para late game, tá? Não é um cara para jogar no começo, é um cara para late game e para falar para todo mundo. Eu voltei. Olha meus artefatos aqui para causar de novo na mesa. Geralmente o cara que tem muito artefato, ele tem bastante hate, né? A galera mata, destrói muito artefato, ele perde muitos artefatos ao longo do jogo, se a galera for esperta, né? Porque artefato, quando cai na mesa, geralmente, esses decks baseados em artefatos, eles causam. Então, realmente, você precisa de coisas para você poder voltar pro jogo, né? Se você tiver tomado muito hate de artefato. E o último aí, né, que é uma carta bem interessante, né? Uns efeitos novos aí, né? Que é o Mapa do Arqueomante. Que ele é um artefato que ele é 2 qualquer, uma branca, né? Quando ele entra em jogo, você busca no seu deck por até duas planícies básicas, revela eles e coloca na sua mão. Depois embaralha. Toda vez que um oponente coloca em campo um terreno, se aquele jogador tiver mais terrenos que você pode colocar um terreno da sua mão em jogo. É terreno. Então, assim, você tá jogando com aquele cara que faz ramp absurdo, né? Faz muito ramp no turno. Você vai fazer, não tão rápido, né? Mas você vai fazer muito terreno também. É uma maneira de você começar a se equilibrar esses caras. A gente sabe que deck com cor branca, que não rampa tanto, né? Que seria um deck branco e verde, por exemplo, tem dificuldades para chegar ao nível do cara que rampa muito rápido, né? Então esse cara aqui ajuda demais. E assim, o efeito dele é ao longo do jogo, né? Se você começar a comprar terreno, e tem um cara com muito mais terreno que você, tá baixando ainda por cima ainda mais terreno, você vai lá e coloca. E é para cada oponente. Então se todo mundo tiver mais terreno que você vai fazer a festa. Então ele é um excelente ramp, é um negócio para ficar de olho. E eu tô gostando bastante desses efeitos do branco aí, que estão voltando a uma coisa antiga, né? Que é começar a equilibrar a mesa, o branco começar a equilibrar a mesa de alguma maneira, né? Então, se o branco é o cara que tá com menos coisa, ele vai começar a ganhar mais recursos. E então, entrando aqui nos meus destaques, galera, eu separei 2 destaques aqui do deck. Obviamente, a gente combinou para que não ficasse as mesmas cartas. O meu primeiro destaque aqui é o Titã Triplicado. Ele é uma criatura 9 manas, 9/9, voar, vigilância e atropelar. O Titã Triplicado, quando ele morre, você cria 3 criaturas, né, artefato incolor, sendo uma com voar, uma com vigilância e outra com atropelar, todas elas 3/3. Ele é tipo um nível acima do Urmicoil, mas não necessariamente um nível acima de porque ele é melhor, tá? Porque eu acho o Urmicoil melhor. Tanto porque o Urmicoil é mais barato, ele é 6 manas, 6/6, ele tem Death Touch e Lifelink, quando ele morre ele cria um Death Touch e um Lifelink, então eu acho que tanto pelo custo de mana do Urmicoil, que é mais fácil de entrar na mesa, ele é melhor, quanto pelas habilidades do Urmicoil eu também acho melhor. Tá? Vamos combinar aqui, Death Touch e Lifelink são 2 habilidades bem melhores do que voar, vigilância e atropelar. Mas eu acho essa carta excelente para colocar em outros decks, por exemplo, a Meren. Porque a Meren você não precisa ter 9 manas para fazer esse bicho, você precisa jogar ele no cemitério e ter 9 marcadores ali em cima dela. E a gente sabe que não necessariamente no deck de Meren os marcadores acompanham a quantidade de manas que você tem. Às vezes você já pode estar com 15 marcadores e somente 6 manas, né? Você pode ter feito outras maracutaias aí para aumentar seus marcadores. E daí com isso você pode, todo turno, faz o Titã, devolve ele para a mesa, sacrifica ele e faz 3 tokens. Devolve o Titã, sacrifica ele e faz mais 3 tokens. Então essa
Daí você enche a mesa aí de bichinhos 3/3, Warv de lança e atropelar. Então um monte de bicho 3/3 com essas habilidades vai fazer muita diferença. Mas não só para isso, também pro deck Quandrix, que a gente vai falar na sequência, um pouquinho mais para frente aqui, ele também é muito útil, porque você vai dobrar, você vai fazer quando esse bicho morrer, você vai fazer 2 tokens de cada. E nas cores azul e verde é muito mais fácil você fazer 9 manas, né? Então acho que ele é uma carta bem bacana para você utilizar em outros decks aí. E o meu segundo destaque é o Guardião de Bronze, que ele é um 5 manas estrela/5, golpe duplo. Ele tem salvaguarda 2, que é aquela habilidade de que para ele ser alvo aí precisa pagar 2 a mais. Ele dá salvaguarda 2 para os artefatos que você controla, e o poder dele é igual ao número de artefatos que você controla. Então, assim, qualquer deck com artefato branco que você tenha, que seja um deck voltado aí para a estratégia de artefatos branco, vai ele. Mas principalmente eu acho que essa carta é excelente pro deck da Akiri, a Destemida, que é um deck baseado em artefatos, em equipamentos, que daí ele ainda dá, além dele proteger aí seus equipamentos, né, dando salvaguarda para eles, custando 2 a mais aí para ser alvo, ele ainda vai ficar forte de acordo com a quantidade de equipamentos que você tem, e ainda por cima ele tem golpe duplo, então geralmente aqueles artefatos que tem algum efeito que triga quando causa dano no oponente, você vai trigar 2 vezes porque ele vai dar o golpe duplo. Eu acho ele bem forte, acho que vale a pena colocar ele em decks assim. Eu até colocaria um outro deck, né, baseado em artefatos em branco, né, o Suran. Então, o Suran com ele é incrível, né, vai ser um grande bicho para bater também, muito forte. Então, assim, decks que adoram artefatos, cara, esse cara é muito bom, vai dar muita dor de cabeça. Dá um atropelar para ele pra você ver o choro. Bom, vamos agora para a análise da casa Prismari, que foi o deck aí mais controverso, né? O que a galera mais meteu o pau aí por aí, né? E tudo mais. Vamos ver será que é justo essa metida de pau que esse deck recebeu toda? Bom, Prismari é um deck azul e vermelho. A estratégia principal do deck, ela veio focada em copiar mágicas, né? Em fazer mágicas grandes, principalmente, e copiá-las. Não veio tão focado em copiar essas mágicas quanto eu imaginei que viria, porque afinal a casa Prismari é uma casa que foi feita baseada em cópias, né? Essa daqui ele já veio muito mais focado em, de repente, em fazer tokens, né? Em fazer uma mágica zona grandona forte. Enfim, veio um pouco diferente do que eu imaginei. O comandante aqui que veio nesse deck é o Zafai. Ele é uma criatura humano xamã, 2 manas qualquer, mais uma azul, mais uma vermelha, então ele é 4 manas, 1/4. Tem uma boa bunda aí que chamam, né? Pra poder ficar vivo aí. Não morre pra raio. Ele tem a habilidade aí de Magecraft, que é aquela habilidade que toda vez que você casta ou copia uma mágica instantânea ou feitiço, daí acontecem alguns efeitos. Você dá Scry 1, e daí, assim, ele é acumulativo às outras habilidades aqui, que vão vir complementando o Magecraft. Se aquela mágica que você castou ou copiou for custo de mana 5 ou maior, você cria um elemental 4/4 azul e vermelho. Se aquela mágica for 10 ou mais de custo de mana, você causa 10 pontos de dano a um oponente escolhido aleatoriamente. Então, o deck veio muito nessa pegada aí de você fazer algumas mágicas e fazendo tokenzinho e assim por diante. Bom, eu vou começar então eu mesmo falando sobre as mudanças que eu fiz nesse deck. Para começar, para início de conversa, eu tiraria o Zafai, tá? Eu trocaria o comandante, eu colocaria a subcomandante do deck, que é a Veiran, Voz da Dualidade. Por que eu tiraria o Zafai? Gente, ele é muito ruim. Desculpa, quem tá achando ele bom, pensa melhor, pensa com mais carinho. Ele é muito ruim, principalmente neste deck especificamente. Por quê? Ele é um deck que veio... eu acho que assim, o deck não é nem ruim, ele veio com cartas muito boas, tem cartas bem legais nesse deck. O problema do deck é que ele não se comba, ele não tá fechado numa estratégia. Ele vem um monte de estratégia aleatória virada para cada um lado. O comandante diz que você tem que seguir por uma linha de raciocínio, o restante do deck todo segue por outras 2 ou 3 linhas de raciocínio diferente. Então, de todos os decks, não é que ele seja o mais ruim esse. Ele é o único deck que não tem uma estratégia fechada. Por isso é que eu acho que ele tá pior. O Fran falou tudo que tinha pra falar sobre o deck, não preciso falar novamente, né? Só que é uma
das raras vezes que eu vejo um deck falando, puta, que deck ruim, que deck pré-com ruim, porque é um deck que faz você passar raiva, tá? Vocês vão ver as nossas análises aqui, vocês vão chegar à mesma conclusão que a nossa. Não dá pra jogar no modo pré-com, você vai passar nervoso, você tem que comprar. Ou você compra singles e monta um deck novo, ou você já sabe que você vai comprar o deck e vai ter que comprar um monte de single pro deck ser ok, né? O Zafai tem uma curiosidade, né, que finalmente o Brasil conseguiu ser primeiro aí na parte de carta do que dos Estados Unidos, né? Porque a carta americana tem erro, tá? O Zafai versão americana tem erro. Que erro? O nome do comandante é um, no texto dele é outro. Então ele chama de Thunder Conductor no nome da carta, nas especificações de habilidade é Thunder Collector. Vamos lá, Brasil, conseguimos acertar o nome de carta aí. Então tá certinho no modo BR, no modo americano tá errado. Assim, outro detalhe sobre o Zafai é que ele tem um Magecraft interessante, só que o Magecraft dele, o final, ele é muito pesado para acontecer. Pô, mágica de custo 10 no Magic, por uma pesquisa que eu fiz, a gente tem que entram nesse deck aqui, são 9 cartas. Só tem 9 cartas no Magic inteiro que tem custo 10 ou mais. Pô, por que 10, cara? É muito pesado pra fazer. Aí, mas pensaram no Zafai pra você brincar com um deck de custo X, então o deck tá errado. Tá? O deck tá errado, porque tem pouquíssima coisa de custo X, tem 2. Não, eu acho que assim, ele tem o principal problema dele, ele tem 2 principais problemas. Primeiro que assim, 10 realmente é muito pesado e o deck tem pouquíssima carta de custo X ou de custo 10. Então, gente, ele vem com uma habilidade que você basicamente não vai utilizar. Sim. Como é que você pode vir um comandante de um deck pré-construído, cujo comandante você não vai utilizar uma das habilidades? Mas acho que assim, os 2 principais erros de construção desse deck é ok. Então ele veio um deck que veio forçado para ser um deck para você jogar carta de custo alto. Ele não veio coisas para você reduzir o custo de mágicas, gente. Existe isso no Magic e não veio. E o segundo erro é, você vai lá suadamente junta 10 manas para fazer a última habilidade aí dele, dar 10 de dano, fazer uma mágica para poder dar 10 de dano num oponente, e você não pode nem escolher o oponente que você vai dar o dano, vai ser aleatoriamente. Então, gente, que vantagem que eu tenho, porque eu não vou nem às vezes poder fazer o oponente que está sendo mais opressor na mesa, ou poder tirar a pessoa que eu quero e tudo mais. Não faz sentido. Essa carta, para mim, ela foi um erro de construção muito grande. E principalmente um erro de construção, de colocação ela dentro do deck. Sim, é uma coisa importante que o Fran falou, tá? Você pode ter aquele cara que tá te ajudando, mas o cara tem menos de 10 de vida. Pô, você não vai jogar mágica de custo 10 ou mais. Porque vai que cai nele, o cara sai do jogo, você quebra a cara junto. Então, assim, é muito complicado 10 de dano aleatório, tá? Nessa situação aí, pra juntar 10 de mana, porque demora. E assim, se fosse um CMC 8 ou maior, aí a gente poderia falar que a carta poderia começar a se tornar ok, porque 8 ou maior tem mais de 30 cartas no Magic que tem esse custo que dá pra você fazer alguma brincadeira, né? O deck também mudava, né? Você tem muita mágica de custo 8 dentro do deck. Aí sim a gente poderia brincar melhor. Esse deck aqui é um deck que, assim, de todos, eu vou falar que é o único deck que eu diria que, assim, não vale a pena você comprar ele pronto. Vale mais a pena você pegar o que você gostou desse deck, como carta separada, como single, para montar, de repente, um deck completamente diferente. É por isso que a galera tá falando que ele não é ruim, porque ele tem cartas boas, só não são sinérgicas dentro do próprio deck. Okay. A gente não caga a regra, né? Mas, cara, se você tem amor ao seu dinheiro, compra singles, não compra o deck inteiro, não. Os outros decks até vale a pena, inclusive a gente comprou aqui no nosso grupo, várias pessoas compraram os decks, os pré-cons aí, e são decks que, na minha opinião, se você pegar do jeito que veio e jogar com os decks, você não passa raiva, tá? Esse daqui você passa raiva. Bom, mas vamos lá para minha análise então. Então, como eu falei, eu vou trocar o Zafai pela Veiran, Voz da Dualidade. Ela é uma Ifrit Mago, de 3 mana, sendo uma qualquer, uma azul, uma vermelha, 2/2. Ela tem a habilidade mais difícil, que toda vez que você conjura ou copia uma mágica instantânea ou um feitiço, ela recebe mais um até o final do turno. Essa habilidade é boa,
Você pode tentar fazer um deck Voltron, né? Então, seja baseado nela, batendo, muito forte. Mas eu não acho que é a principal habilidade dela. A principal habilidade dela é a segunda, que é aqui. Se ao conjurar ou copiar uma mágica instantânea ou um feitiço, você fizer com que uma habilidade desencadeada de uma permanente que você controla seja desencadeada, aquela habilidade se desencadeará uma vez adicional. Isso é que é a principal habilidade dela, que vai fazer com que você faça triggers, copie os triggers das coisas que você tem em jogo. E é nisso que eu vou basear a minha estratégia, a minha análise aqui, tá bom? Vamos lá. Primeiro, as cartas que saem, na minha opinião. A primeira carta que sai é a Queda Ardente, uma mágica de 6 manas. Queda Ardente causa 5 pontos de dano à criatura alvo. E daí ele tem Reciclar Terreno Básico, que você paga 2 manas, uma vermelha, busca um card de terreno básico, coloca na sua mão, e daí você descarta essa carta, né? Gente, 6 manas para dar 5 de dano numa criatura? Cansado isso daqui, né? Não faz sentido nenhum. Você tem muitas formas melhores de dar 5 de dano numa criatura, ou até de tirar aquela criatura de vez sem precisar dar isso de dano. Então, assim, conjura essa carta do seu deck, por favor. Sim, putz, assim, tem outra habilidade dele, né? Reciclar terreno básico. Cara, você tá num deck vermelho e azul, você precisa comprar carta. Você tá precisando usar coisa de reciclar terreno básico num deck dessas cores, seu deck está mal formulado, tá? Como esse deck inteiro aqui, né? Muito bem, segunda carta que eu vou falar para vocês tirarem é a Visões Traumáticas. É uma mágica instantânea, 5 manas, sendo 3 qualquer e 2 azuis. Anule a mágica alvo. E, novamente, reciclar terreno básico. 5 manas para anular a mágica alvo, sem ter nenhum efeito adicional. A gente tem outros anulas aí de 4, 5 manas, mas eles têm alguns efeitos melhores, né? Então, reciclar terreno básico aí para, de repente, não compensa, gente. Tira isso também, pelo amor do seu dinheiro, tira essa carta, não usa isso. Você só vai passar raiva de que você não vai ter 5 manas para anular. E por último, aqui eu tô tirando o Refrão Inspirador. É um feitiço de 6 manas, sendo 4 qualquer e 2 azuis. Compre 2 cards e daí você exila essa mágica com 3 marcadores temporais nele. Você faz um suspender, basicamente, de 3. É assim, é uma carta que você vai ficar fazendo e refaz, faz e refaz, né? Essa é a principal vantagem dela. Gente, esse deck aqui, o ideal é que você use cartas, os draws que você vai usar, que você use mais rápido. Você quer comprar mais rápido para tirar da frente. Não faz sentido você usar isso daqui, a menos que você usasse o Zafai, porque daí ela é uma carta de 6 manas, você vai fazer o Elemental, né? Mas, fora isso, como a gente tirou o Zafai, não faz sentido. É mais fácil você usar cartas que vão fazer você comprar mais baratas para você ativar mais vezes as habilidades aí com a Veiran, ok? Então não faz sentido, mudando a estratégia do deck, não faz sentido manter um draw de 6 manas. Bom, então agora vamos para as cartas que eu estou sugerindo que você coloque no deck, ok? Então a primeira delas, que é uma carta que deveria ter vindo no deck, é o Electromante Goblin. Essa carta deveria ter vindo no deck, é um erro de design não ter colocado essa carta. É um Goblin Mago, uma qualquer, uma azul, 2 manas, 2/2. Facinho de entrar na mesa. E as mágicas instantâneas e feitiços que você controla, que você conjura, custam 1 a menos para ser conjurados. Então, esse carinha aqui faria com que o deck ficaria muito melhor, porque as cartas de custo 10 que você teria custariam 1 a menos. Então, esse carinha aqui é uma carta comum que tá faltando no deck. Tá estranho, né? Eu não sei assim se a Wizards quis falar, não tem Goblin em Strixhaven, né, no plano, então não vai ter nos decks, porque tem muitos Goblins que poderiam entrar nos 5 decks, não, nos decks baseados em vermelho, e não entraram, tá? Tá bem estranho, assim, tipo, pô, é um redutor clássico, né, de deck azul e vermelho, devia ter entrado, colocar tanta coisa clássica que os caras não colocaram logo ele, bicho. A outra carta é uma cartinha aqui que foi lançada em Ikoria. Também é uma carta azul e vermelha, uma azul e uma vermelha, 1/1, é um dragão fada que tem voar e ímpeto. E toda vez que você casta uma não criatura, spell, uma mágica que não seja de criatura, você coloca o marcador +1/+1 nele. Lembrando que toda vez que você faz com que uma mágica instantânea ou um feitiço trigue uma habilidade, numa permanente que você controla, vai trigar 2 vezes, por causa da sua comandante. Então, 2 manas faz esse bichinho aí, 3 manas faz a comandante. Próximo turno, a primeira instante que você fizer, esse bichinho aqui que tem voar, ou seja, ele tem uma evasão, vai ganhar 2 marcadores +1/+1 com apenas uma mágica que você fizer.
Então, isso é bem bacana. Esse bicho ele vai ficar grande muito rápido, muito fácil. Você ainda pode botar um fling aí no deck, né? Na hora que ele estiver bem grandão, se alguém for matar ele, em resposta você sacrifica e dá de dano na cara do oponente. É uma criatura bem forte, bem bacana você usar nesse deck. Bom, e a próxima carta que eu vou falar para você colocar no deck é a Saheeli, a Artífice Sublime. Já tem uma carta que faz um efeito parecido no deck, só que é uma criatura azul que faz dragonetes, né, com voar. A Saheeli, você vai colocar ela no deck principalmente, basicamente, por causa da habilidade estática dela. Então ela é aquela planalta de Guerra da Centelha que tinha habilidades estáticas. Ela é uma qualquer e depois 2 manas híbridas entre azul e vermelho, e ela entra com 5 marcadores de lealdade. A habilidade estática dela diz assim: toda vez que você conjurar uma mágica que não seja de criatura, crie uma ficha de criatura artefato incolor 1/1 do tipo Servos. Então, basicamente, com a comandante na mesa, você vai criar, toda vez que você fizer um instante ou feitiço, você vai criar 2 servos. Então, é bastante útil, é bem bacana. E daí ela tem a segunda habilidade dela, que é -2, o artefato alvo que você controla torna-se uma cópia de um outro artefato ou criatura alvo que você controla até o final do turno, com exceção de ser um artefato além de seus outros tipos. Não é uma habilidade tão interessante, mas você tá lá para finalizar o jogo. Você tem uma pedra de mana que você não tá necessariamente precisando dela para aquele turno. Dá o -2, você tem, digamos assim, aquele dragonete que o poder dele é igual ao número de mais instantâneas feitiços no seu cemitério. Gente, esse bicho provavelmente tá grande. Então você vai lá, dá o -2, transforma sua pedra de mana, transforma seu Sol Ring nesse dragonete, você vai ter 2 dragonetes gigantes batendo. Então assim, o segundo efeito dela aí não é ruim pro deck, porque lembrando que você provavelmente vai ter algum artefato ou não, mas o principal efeito dela aí é para fazer os servozinhos aí. A gente tem outras cartas que fazem isso também, a gente tem a Pyromancer Jovem, que também faz isso, mas eu prefiro, entre a Pyromancer Jovem e a Saheeli, eu prefiro a Saheeli por ter essa segunda habilidade aí, que é o -2 dela, que transforma um artefato numa cópia de uma criatura aí sua. Completando o que o Fran falou, nessa habilidade de -2 é bem interessante, tá? Se você tiver criaturas como, por exemplo, o Diabos Incendiários ou Dragonete Fagulhante, né? Para dar aquele tapão final, né? Ou até Demônios Quebradores. Você vai lá, pega aquele tesourinho, transforma ele num bichão e finaliza o cara, né? Então, ele pode ser tão, como o Fran falou, ele pode ser tão bom para virar uma pedra de mana, né? Grande. Ou pode ser um bichão aí a mais aí para dar aquele tapa final no jogador aí que falta pouco para morrer. Ai, mas tio Hugo, eu não tenho nenhum artefato no deck, o meu deck não faz artefato. O que eu faço? Pô, meu amigo, a Saheeli faz o artefato para você poder transformar, né? Você pega o seu servozinho que ela fez e o próprio artefato dela você pode transformar em outra coisa, né? Pois é, muito bem. Essa foi minha análise do deck Prismari. Hugo, quais são as suas considerações aí? Então, o Fran já falou tudo sobre o deck, né, do Performance de Prismari. Só um detalhe também, eu vou manter o Veiran como comandante, né? E aí eu vou começar a falar sobre as cartas que entram e saem aí desse deckinho. Você vai manter do que eu falei, né? Você vai tirar o comandante original, o Zafai. Isso, o Zafai sai fora, tá? Vou só melhorar aqui a minha explicação. O Zafai sai fora. O Zafai não é sinérgico com o deck, ele é um comandante ruim, tá? Então vai ficar Veiran como o comandante principal. E aí vamos ver o que sai nesse deck aí, baseado com a Veiran e o que entra também. Então, começando pelo Chamaro Rompecel. Chamaro Rompecel, ele é 7 manas, né? 5 qualquer híbrido entre azul e vermelho, híbrido entre azul e vermelho, feitiço. Cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha, 5/5 com voar e tem retraçar. Retraçar é uma habilidade que você pode conjurar essa carta, que chamaram Rompecel, do seu cemitério. Para fazer isso, você paga o custo de mana de novo e descarta um card de terreno como adição do custo, né? Então você vai ficar fazendo essa mágica eternamente, né? Com a habilidade de retraçar. Gosto bastante dessa habilidade aí. Só que ela não combina com o deck, tá? Por que ela não combina com o deck? Pô, 7 mana pra fazer um bicho 5/5. Voar. Sendo que você tem, por exemplo, a obra-prima elemental, que com 7 mana você faz 2 bichos 4/4, que ainda pode ser descartado para fazer uma ficha de tesouro. Se você for continuar com o Zafai mesmo assim, o Rompecel faz
um token 5/5 e um token 4/4. Além do Scry. Se você usar a obra-prima, são 3 tokens 4/4. Né? Então, por ser muito pesado para fazer um token só, mesmo o token tendo voar, não é bom. E o segundo motivo, retraçar, tem que descartar carta, que é a carta de terreno. Carta de terreno você não pode descartar nesse deck. De jeito nenhum. Tá, você vai descartar a carta de terreno quando você tá com muito gerador de mana. Mas você não vai descartar, então ela vai ficar lá sobrando. Você paga 7 manas para fazer um bicho 5/5 voar. Então, por esse motivo, ela sai. A segunda, que quase passa desapercebido por mim aqui, e eu após a gravação desse podcast, ficaria muito irritado se tivesse esquecido, mas lembrei, é a Desertor Humilde. A Desertor Humilde, ela é uma qualquer e uma vermelha, 2/1, com Mano Ladino. Vira, compra 2 cartas. O oponente alvo ganha o controle de Desertor Humilde. Ative apenas durante seu turno. Cara, é a mesma coisa daquela magiquinha branca que a gente falou pra sair fora do deck de Sapio Forte, que é o Encontro Sagrado. Você vai, vira, não tem ímpeto, você vira, compra 2 cartas e dá o controle da Desertora pro oponente. Não vale a pena. Azul e vermelho sempre tem draw melhor. Sempre tem draw melhor. Esse deck, você ficar fazendo isso e dar o bicho pros outros, pra todo mundo ficar fazendo a festa de carnaval e de ficar comprando carta, não vale. Porque assim, Desertor Humilde não volta pra você. Porque o pessoal vai ficar rodando aí esse bicho aí e no final alguém mata. Pra não voltar pra você. Quer dizer, todo mundo comprou carta, né? Ou vão ficar entre si trocando a Desertura e não volta pra você. Se o seu deck se beneficia disso, como se fosse, por exemplo, um Xyris, ok. Esse deck não é Xyris. Esse deck tem muitas outras maneiras de comprar carta. Então, pode tirar fora esse bicho aqui, cara. Esse bicho aqui vai muito mais te atrapalhar do que te ajudar. E pode ter certeza, isso aqui não volta pra você, tá? Ah, eu vou negociar. O cara não vai voltar pra você esse negócio aqui pra você ficar comprando carta. Vai todo mundo comprar carta, menos você. Pode ter certeza. Assim, o Encontro Sagrado até entendo estar no deck lá de Sapio Forte, porque é vermelho e branco, né? Uma combinação que não tem tantas coisas assim interessantes para draw. Agora, um deck que tem azul, ter essa carta é de dar na cara de designer safado que botou essa carta no deck. Porque assim, azul tem, eu consigo listar só pelo menos assim, uns 30 de cabeça, uns 30 draws azul melhor que essa carta pra estar nesse deck. Pô, tem carta de bicho que você paga um monte de mana pra comprar uma carta e é melhor que isso, tá? Então assim, não precisava ter esse cara aqui, que quer forçar um group hug aqui, não é força não, concordo com o Franco, foi erro de design aqui do criador do deck, para falar que esse bicho pode servir dentro dele aí como uma boa alternativa para comprar. Bem, a última carta aqui para mim sai fora é o Reesculpir. É uma instantânea, uma qualquer, uma azul, exila a criatura ou artefato alvo, seu controlador cria uma ficha de criatura elemental azul e vermelha 4/4. Pessoal, o drawback dela é muito forte. Tá, você vai exilar um token, você vai exilar um artefato ou uma criatura do cara, mas em troca vai dar um token 4/4 para ele. O drawback dele é muito pesado. Eu prefiro colocar bounce, né? Colocar qualquer coisa que devolva para a mão do dono. Ou outros exilas azuis que nós temos por aí. Tá? Ou destrói mesmo. Mas devido ao drawback que ele dá de fazer um token 4/4 pro cara, não. Qualquer coisa assim que dá token muito grande, pensa 2 vezes antes de colocar dentro do deck. E aí, depois das cartas que saem, né, a gente vai para as cartas que entram dentro do deck. Baseado novamente como Veiran, como nosso comandante. Eu pensei na seguinte estratégia, tá? Para fazer esse deck. Fazer muita mágica para inflar o seu comandante ou inflar outras criaturas na mesa e aí bater e encerrar rápido o jogo aí, né? E dá muito trigger aí das habilidades mais difíceis e outras coisas que podem ter. Então, para isso a estratégia acontecer, eu vou dar algumas sugestões para vocês. A primeira é a Névoa Furiosa. A Névoa Furiosa, ela é um feitiço que ela é uma qualquer e uma vermelha. E ela tem a primeira habilidade, recuperar 2. Depois que você pagar o custo, se você pagar o custo adicional de recuperar, quando essa mágica for resolvida, né, você coloca na mão de volta. Então, não, uma mágica tendo como pagar ela, virá uma mágica infinita. As criaturas que você controla recebem 1/0 até o final do turno, rajada. Quando você conjurar essa mágica, você copia ela para cada mágica conjurada antes dela neste
turno, então ela combina muito com o Veiran, ela pode dar muito bônus pro Veiran. Ela pode dar muito bônus dos outros Magecrafts que você tem você tem no deck e estão na mesa. Ela faz muita mágica, faz muito trigger. E ela é um ótimo finalizador. Cara, se você fez 8 mágicas num turno e jogou ela, né? Vai dar 9-0 para todas as criaturas. É para finalizar de uma vez. Se você deu um atropelar antes, cara, acabou. Ou mesmo assim, é um monte de criatura grande com um bônus de 9 de poder para limpar a mesa no tapa. Então, né, pelas suas habilidades aí, eu colocaria ela como uma carta que entra dentro do deck. A outra carta que eu colocaria é a Birge, deusa das histórias. Ela é 2 qualquer e uma vermelha, é uma criatura lendária, deus, 3/3. A face da frente dela, né, é uma carta modal, então tem 2 faces. Toda vez que você conjurar uma mágica, adicione uma vermelha. Até o final do turno, você não perde esse mana quando as etapas e fases terminam, né? Então você vai ficar vai conjurar mágica fazendo mana, conjurar mágica faz mana. A mana não vai embora conforme as fases passam. Excelente isso, né? Então, só no final do turno que a mana vai embora. A segunda habilidade a gente não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não usa dentro do deck. E aí tem a face de trás, que é o Harmfell, Chifre da Abundância. 4 qualquer, uma vermelha, artefato lendário, descarta uma carta, exila 2 cartas do topo do deck, você pode jogar aqueles cards neste turno. Então, assim, ela é excelente pelo o efeito principal dela é jogá-la com a face da frente e fazer mágica atrás de mágica para ficar gerando mana para você. Vai gerar muita mana, vai fazer mais mágica, vai dar mais trigger, então ela é ótima por causa disso. Muita mana para você fazer suas coisas à vontade. E essas manas vão ficar alternando vão passar entre as fases sem desaparecer. Eu poderia usar ela também, mas aí depende muito do caso, como a versão artefato. Mas isso eu tô com muita carta na mão, eu preciso buscar cartas certas do deck que não estão vindo, e aí eu vou começar a descartar carta para exilar 2 cartas do topo, para começar para procurar mágica que eu quero, né? Quer dizer, descarta uma carta, compra 2, né? Que vão, entre aspas, né, ser o segundo efeito dela. Então, ela eu acho bem interessante como uma entrada pro deck aí, com o Veiran como comandante. Não, com certeza. Essa carta é excelente, sim. Tem que entrar nesse deck. É daquelas cartas assim que é quase obrigatória. Ela seria a minha 4ª carta aí. Eu só não falei porque assim, eu já imaginava que você ia colocar ela, então eu acabei não colocando. Mas por que ela é tão boa, gente? Além de tudo que o Hugo já falou, é porque assim, você vai ficar trigando 2 vezes, ou seja, cada mágica que você fizer com a Veiran na mesa, a Birg vai gerar 2 manas vermelhas. E assim. Opa, bem lembrado isso. E assim, gente, são 2 manas vermelhas para você poder fazer outra mágica que vai gerar outra, vai colocar mais 2 manas aí na sua pool. Então, assim, e esse deck, ele tecnicamente, assim, pelas mudanças que o Hugo tá mostrando para vocês, ele vai ficar mais leve. Então, tecnicamente, você vai conseguir fazer coisas mais leves. Ou só acumula essas manas aí para dar sei lá, uma Fireball e matar o oponente, né? Tirar alguém da mesa. Enfim. É uma carta excelente que vai ficar trigando, vai te dar muita mana para você poder castar outras mágicas e trigando outras habilidades na mesa, ou de repente usar todas essas manas com uma mágica só gigante. Essa carta, inclusive, deveria também ter vindo. Aqui o quê? Ela é recente, então com certeza que não viria dentro desse deck aqui, mas ela deveria ter vindo dentro desse deck, até porque para facilitar pra você fazer as mágicas de custo 8 ou 10, né? O Fran lembrou muito bem isso aí, tá? De trigar 2 vezes, porque, é 2 manas, cara, nem merece, é 2 manas. E aí, com outra carta que vai também ser complicada de se lidar na mesa com o Veiran, tá? Que é a minha 3ª escolha, é a Zada, Moedora de Edros. Então, Zada é uma criatura lendária, que é um Goblin. Ele é 3 qualquer, uma vermelha, 3/3. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea, um feitiço que tem apenas Zada, Moedora de Edros, como alvo, copie aquela mágica para cada outra criatura que você controla que aquela mágica pudesse ser alvo. Cada cópia tem uma criatura diferente como alvo. Então, cara, você vai dar muito trigger de Magecraft do Veiran. Você vai fazer cópia a rodo. Então, assim, se tem aquelas coisas tipo, a criatura ganha 1/0, compra uma carta, a criatura não pode bloquear nesse turno, compra uma carta. Você vai comprar carta a rodo. Você vai fazer muita mágica, vai acontecer muita coisa no seu deck. Os triggers
vão acontecer a milhão, né? Vai ter muita coisa acontecendo. E ele acelera muito o deck. Muito mesmo. Então, é uma peça essencial aí para acelerar o deck. É uma peça essencial para inflar Veiran, né? Se você quiser colocar meio com Voltron, ela como peça Voltron. Então, por essas e outras aí, eu colocaria ela como a terceira carta do deck. Fala galera, aqui é o Fran, tô passando para dar um recado. Depois que eu e o Hugo terminamos essa gravação, a gente viu que ela ficou muito longa. Ia ficar super cansativo para vocês ouvirem tudo numa tacada só. Então a gente resolveu dividir esse podcast em 2 partes. Então você acabou de ouvir a primeira parte, em que a gente fala sobre Sapio Forte e sobre Prismari. Vamos liberar em breve a segunda parte, em que vamos falar dos outros 3 decks pré-cons que a gente não falou nesse podcast. Então, aguarde, se inscreva aí no nosso canal, se siga aí a gente no feed de onde você estiver ouvindo esse podcast, que muito em breve a gente libera a segunda parte falando dos outros 3 decks. Valeu, até a próxima.